Irmãos, eu achei muito interessante. Eu creio que não há nada no reino de Deus que sejam situações que acontecem por acaso. Tudo é profético. E eu não sabia que o Cláudio faria essa apresentação agora. E acho que essa apresentação ela vai dar uma ilustração muito oportuna para aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para que nós possamos estar compartilhando. Eu queria falar sobre uma palavra que eu ouvi há 2 semanas atrás, quando eu estava no carro. O Senhor me falou: você vai começar a falar sobre a geração de Mardoqueu. Repita comigo: geração de Mardoqueu. Eu sei que nós temos muitos homens e mulheres e pastores estudiosos da palavra aqui, e eu queria que vocês rapidamente me falassem: quem foi Mardoqueu? Alguém pode falar quem foi Mardoqueu rápido? Então, não tem um lugar que falha quando eu faço essa pergunta. Quem foi Mardoqueu? Tio de Esther. Eu queria que você me respondesse: como deve ser você ser reconhecido por toda uma história como tio de uma jovem? O Senhor me falou assim: nós vamos começar a preparar dias onde homens e mulheres no Evangelho vão entender o que de fato é o Evangelho, que é gastar sua vida para formar outros e não para construir uma imagem pessoal. Você está preparado para ser anônimo? Você está preparado para construir no invisível? Você está preparado para fazer algo sem receber aplauso das pessoas, mas que o Senhor possa reconhecer de fato aquilo que você está produzindo? Você conhece o nome do famoso pastor que está cuidando das crianças lá no Camboja? Quantos aqui conhecem o nome desse pastor famosíssimo que está lá no Camboja? Você conhece o nome desse pastor incrível que está lá na Índia cuidando daquela escola de crianças? Mas hoje nós alimentamos um evangelho gospel, onde músicos de 18, 20 anos têm milhares de seguidores. E muitas vezes o que ministram no altar não é correspondente à sua santidade quando saem do altar. Mas nós alimentamos isso, porque nós distorcemos a realidade do que é bênção de Deus. E entendemos que bênção de Deus é visibilidade, porque as nossas canções falam sobre isso. Meu irmão, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. É quase que o hino da vingança. E essas canções teologicamente incorretas são cantadas por nós. São ministradas dentro dos templos. Quem foi Esther? Esther foi uma jovem mentoreada, cuidada, ensinada por um homem que não discipulou uma multidão, mas discipulou uma menina que salvou toda uma multidão. O trabalho de Mardoqueu foi tão preciso e poderoso como o trabalho de Moisés. Assim como Moisés libertou um povo, Mardoqueu, através do mentoreamento de uma jovem, produziu a mesma coisa, Hélio. A diferença é que Moisés é Moisés. E na nossa cultura gospel, muito se fala de Moisés, mas pouco se fala de Mardoqueu. Porque Mardoqueu gastou seus dias discipulando a sua sobrinha. Na verdade, Mardoqueu é uma das muitas figuras na Bíblia de paternidade espiritual. Porque paternidade espiritual não é você juntar um monte de baba-ovo à sua volta. Paternidade espiritual é você gastar a sua vida para formar pessoas que vão ser maiores do que você. Paternidade é um espírito de serviço em favor dos outros. Sabe, eu me lembro de uma vez, irmãos. Sei que a minha esposa está me assistindo, tenho irmãos me assistindo. Pode até ser que meu sogro, que é meu pai espiritual, esteja assistindo nessa hora. Eu me lembro que nós fomos convidados a ministrar numa conferência na Colômbia. Foi uma conferência incrível. E eu estava muito assim, mexido por dentro, porque naquela conferência, homens que eu admirava desde o início da minha conversão, estavam ali ministrando, e eu fui chamado para estar ministrando ao lado deles. Sabe quando a sua perna treme e você fala assim, de admiração, de honra? E eu me lembro que, até pela cultura latina,
E os americanos que estavam juntos, todos muito elegantes nos seus ternos. E eu falei assim, cara, ontem eu vim, o pastor foi me buscar lá no hotel, falou assim, eu queria buscar o apóstolo Cristiano. A esposa dele procurou, disse que no lobby do hotel tinha um cara alto, bem vestido, de gravata. E ela bateu nas costas dele e falou, apóstolo Cristiano, o cara olhou para ela assim. Daí eu estava de boné, camiseta, e saí e falei, senhor, irmã, sou eu. Ela olhou com uma cara, tipo assim, você? Uma decepção, que eu fiquei com dó da irmã, sou eu, irmã. Mas eu prometo que amanhã eu ministro sem boné. E quando eu estava lá na Colômbia, eu vi aqueles caras todos bem arrumados. Eu falei, cara, eu vou ministrar de terno e gravata também, né? Para estar junto com os caras, alinhado na mesma. Daí eu fui para o meu quarto no hotel. Quando eu entrei no quarto do hotel, fechei a porta. A convenção era no mesmo hotel onde eu estava hospedado. Cara, a presença do Senhor invadiu aquele quarto. Eu sei que eu fiquei uma meia hora chorando. De repente toca o telefone da recepção do hotel. Falou assim, Cristiano, estão te chamando, já é a tua hora de pregar. Eu perdi a hora no meio da presença de Deus dentro do quarto do hotel. E eu ouvi o Senhor falar, você está fazendo como Davi com a armadura de Saul. Isso não é você. Falei, Senhor, eu sei que não sou, mas eu estou fazendo em respeito a eles. Ele falou, teu respeito nessa noite está liberado, vai como você é. E daí eu peguei, tirei aquele terno, pus uma camiseta, uma calça. Quando eu fui pôr um tênis, o Senhor falou assim, não vá de tênis, vá descalço. Eu falei, mas descalço, Senhor. Irmãos, eu só obedeci. Eu saí do quarto do hotel, fui andando. Quando eu cheguei no fundo do salão, assim, lotado, como está aqui essa noite, o pessoal do staff me barrou, não deixaram entrar. Daí ele falou assim, quem é você? Eu falei assim, eu sou um dos preletores. E os caras não acreditaram que eu era um dos preletores. Daí chamaram o cara que estava organizando eventos, tipo assim, a pastora Samanta, né? Para conferir se era eu mesmo ou se era alguém penetra tentando entrar na festa dos crentes. Daí quando chegaram lá, falaram assim, nossa, é ele mesmo. Deram uma medida minha de cima até embaixo, falaram, mas é esse cara aí mesmo, descalço. Mas... E daí eu sei que já tinha ido o louvor, eu tinha perdido tudo e eu subi. Irmãos, pensa numa noite onde a presença de Deus tomou aquele lugar. Os pastores de terno estavam tudo jogado no chão, sem gravata. E Deus tomou aquele ambiente. E quando acabou aquele momento, e tudo que o Senhor fez, os pastores da Colômbia, e muitos dos pastores estavam lá no fundo, que nem me deixaram entrar, vinham falar comigo. Daí mudou as coisas, né? Falei assim, pô, cara, de onde que você é? Você pode pregar na minha igreja final de semana e tal? E daí nisso veio andando devagarzinho, lá do fundo da igreja para frente, o meu pastor, o apóstolo L, que o Djalma sabe como que é a figura. Quieto na dele, pensa num homem morto para si. Daí ele chegou, e tinha bastante gente ao meu redor, e eu falei, apóstolo, daí ele veio andando assim, falei para os pastores que estavam ao meu redor, falei assim, ele é meu pai. Daí todo mundo virou atenção para ele. Pô, você é pai do Cristiano? E você não vai pregar nessa conferência? Daí ele falou assim, em poucas palavras, não, eu já preguei. Daí o pessoal olhou para ele e falou assim, o senhor já pregou? Quando que o senhor já pregou que eu não vi? Ele falou assim, quando o Cristiano prega, eu estou pregando através dele. Esse glória a Deus podia ser um pouquinho mais forte. Porque eu estou querendo te explicar algo. O reino de Deus é um reino de construção de legado. Nós construímos na vida de outros. Nós não precisamos atrair atenção para nós mesmos. Nós não somos um povo chamado a construir algo por nós. O Evangelho não se trata de nós. O Evangelho é Cristo manifesto através das nossas vidas. Aleluia! Tem alguns jovens na Bíblia que eu admiro demais. Quantos aqui conhecem Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego? E eu pergunto para vocês, quantos de vocês falam assim, esses caras foram demais? Ou você acha que é qualquer tipo de pessoa que fala assim, olha, se Deus quiser me livrar disso, beleza, se Ele não livrar, eu estou disposto a morrer com Ele. Os caras eram casca grossa. Agora eu te pergunto, quem discipulou esses caras? Quem formou Daniel?
Quem formou um jovem que chega na Babilônia tratado como príncipe? É oferecido para ele tudo do bom e do melhor. E ele, diz a palavra, decide no seu interior não se contaminar. A formação, o fundamento que ele carregava por dentro era muito mais violento do que a sedução que havia por fora. Agora, quem discipulou esses caras? A Bíblia nunca mencionou o nome de quem formou Daniel, de quem formou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mais uma vez eu te pergunto, nós estamos como igreja preparados para o anonimato? Ou nós seguimos entendendo o favor de Deus e bênção como visibilidade e aplauso? Meus irmãos, se nós seguimos, eu quero te dizer algo. Essa noite é uma noite onde o Senhor preparou para produzir em nós um alinhamento para os dias que nós viveremos. Nós estamos num momento de transição na igreja nessa nação. Nós estamos num momento onde Deus começa a nos levar a um novo nível de autoridade como igreja sobre a nação. E nós precisamos urgente de uma reforma. Porque do mesmo jeito que nós estamos empolgados, nós podemos nos frustrar. Eu vi essa realidade acontecer anos atrás na Venezuela. Eu acompanhei o crescimento do evangelho na Venezuela. Eu estive várias vezes ministrando o evangelho na Venezuela. Eu vi quando Chávez chegou ao poder. E como ele abençoou as igrejas. E como igrejas cresceram de forma violenta. Como igrejas receberam recursos e finanças do governo. Mas chegou no momento que a igreja se tornou soberba. Chegou no momento que a igreja achou que poderia controlar o presidente. E Chávez não se deixava controlar. E o mesmo cara que abençoou da noite para o dia se virou um perseguidor contra a igreja. E hoje o governo que está instalado é uma sucessão, Maduro é uma sucessão de Chávez. A igreja não soube ocupar o seu papel, não soube discernir o seu papel. A igreja não soube ser intercessora. A igreja quis ocupar um papel de visibilidade que nunca foi dela ao longo da história. E nós precisamos tomar cuidado. Por isso a palavra que eu ministro hoje, eu ministro a você, mas ministro nos céus dessa nação. Porque eu sei que nós estamos entrando num tempo de alinhamento onde vai ser necessário compreender algumas coisas. Porque os governos dos mundos, o governo dessa terra tenta sempre transformar, em primeiro lugar, a nossa identidade. Porque uma mudança de identidade, ela recai numa interferência direta no governo. Porque foi exatamente o que fizeram com aqueles jovens quando chegaram na Babilônia. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, versículo 7. Daniel capítulo 1, versículo 7. Olha que interessante. Aqueles jovens chegam separados porque já eram jovens diferenciados. E quando eles chegam, o chefe dos oficiais, diz a palavra no capítulo 1, versículo 7 de Daniel, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Mudou os seus nomes. A igreja precisa tomar cuidado porque é muito sedutor mudar a identidade. Mudou seus nomes. E a Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja a sua vida. Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. Misael nomeou Mesaque, quem é como o Deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abednego, servo do Deus Mercúrio. Você imagina o que era para esses jovens, apaixonados pelo Senhor, homens de Deus, discipulados na cultura judaica, de repente o cara é amigo do Deus Mercúrio. Todo dia o cara que era um crente fiel, as pessoas passavam e falavam, ei, amigo do Deus Mercúrio, beleza? E daí você vê eles, tá amarrado em nome de Jesus, não me chama dessa forma. Você não vê eles reagindo a isso, porque não tinha nada que acontecia fora, não havia nada que acontecia no exterior, capaz de transformar ou alterar o que aqueles jovens carregavam por dentro. Agora nós falamos hoje que a educação tem contaminado os nossos jovens, que o humanismo tem tocado os nossos jovens, que as escolas, as faculdades e o mundo são sedutores demais. Você quer ambiente mais sedutor que a Babilônia?
O nosso problema não é a sedução do mundo. O nosso problema é a ausência de Cristo dentro de cada um de nós. O nosso problema é que frequentar um culto de domingo e ficar arrepiado na hora da música não te faz preparado o suficiente para enfrentar uma realidade externa. O nosso problema é que muitos de nós pastores estamos contabilizando o número das nossas igrejas e deixando de discipular as pessoas. O nosso problema é que nós continuamos achando que sucesso para Deus é o quanto de pessoas nos ouvem, não o quanto de pessoas nós discipulamos um a um. Esses jovens não foram seduzidos porque tinham algo que carregavam por dentro mais violento do que tudo que havia por fora. Esses dias um pai, 2 anos de conversão, um casal de amigos nossos, veio se aconselhar comigo. Cara, eu estou com um problema familiar. Meus pais estão rompendo o relacionamento comigo. Eu falei assim, nossa, os seus pais? Ele falou assim, Cris, você sabe, meus pais não são crentes. E todo final de semana ele tem um filhinho de 6, 7 anos e uma filhinha de 2 anos, se eu não me engano. E todo final de semana que eu vou à casa deles e me reúno com meus pais, com meus irmãos, eles põem funk, eles colocam música do mundo, eles falam palavrão. E eu falei que eu não mais frequento a casa dos meus pais, porque eu não quero esse tipo de influência para a vida dos meus filhos. E os meus pais falaram assim, como que você pode, sendo nosso filho, essa religião está acabando com as relações aqui dentro de casa. Se você não pode vir aqui, e nós não vamos mudar por tua causa, então você não é mais bem-vindo nessa casa. E ele me contou essa história e falou, o que eu faço? Eu falei, cara, eu acho que seu pai tem razão. Ele falou, como assim, apóstolo? Eu falei, acho que seu pai tem razão. Que religião é essa? Que religião frágil é essa? O que você está ensinando para o teu filho de tão superficial, que uma visita de domingo na casa do teu pai pode ser capaz de transformar o que você planta dentro dele? Você está preparando o seu filho para virar um crente dentro da igreja ou para conviver com uma realidade do mundo? Você não quer que teus filhos amem teus pais porque eles não se converteram? Você acha que o Cristo que você carrega não é mais poderoso do que o funk que toca no domingo na casa do teu pai? Então rasga a Bíblia, meu irmão. Sabe o que acontece? É que nós queremos confiar o discipulado dos nossos filhos às igrejas. Mas se não há igreja dentro de casa, não há igreja dentro dos templos. Se a realidade do que eu vivo na minha casa não é uma verdade, não adianta a realidade do templo. O templo é só uma consequência. E Daniel tinha essa convicção. Pode me chamar de filho de Baal, de amigo do Deus Mercúrio, você chama do que você quiser. Não muda em nada, porque eu decidi não me contaminar. Porque eu decidi não me contaminar. Porque eu decidi não me contaminar. A decisão de não se contaminar nasce antes da oferta da contaminação. Sabe, irmãos, eu tive uma experiência recente que me impactou demais. Nós temos uma família que discipulamos lá no Japão. Por sinal, estão nos acompanhando agora. E quando eu comecei a acompanhar essa família, o filho mais velho estava bastante revoltado com a igreja. O filho mais velho, um japonês, foi para o Japão com 5 meses, cresceu na cultura japonesa, fala muito mal o português, só fala japonês. Tem toda a cultura japonesa enraizada e vendo seus pais sendo discipulados por um pastor do Japão. E vendo essa realidade, revoltado com a igreja, desconfortável com a situação, ele fez uma proposta para a mãe, eu quero ir lá no Brasil e ver o que esse pastor está ensinando que está mudando tanto a vida de vocês. E daí a mãe dele me ligou e falou assim, você pode recebê-lo na sua casa, um jovem de 25 anos. Eu falei, posso. E ele veio para ficar 2 meses, no 2º mês ele prorrogou a passagem, ficou 3, no 3º mês ele prorrogou, ficou 4 meses dentro da minha casa. Foi embora
Fazem 15 dias. Eu quero contar para vocês rapidamente como ele chegou. Ele chegou ferido com a igreja. Certa vez um pastor colocou ele meio que assim, para dar uma observada nos jovens. O pastor tinha uma confiança nele e perguntava para ele assim: Felipe, me fala o que está acontecendo entre os jovens. E ele chegava ao pastor e relatava: pastor, está com um problema aqui e tal. E o pastor vem publicamente para tratar os jovens e fala tudo que o Felipe está falando para ele. Os jovens se revoltaram com ele. Ele ficou muito magoado com o pastor. Também já tinha visto algumas coisas equivocadas que tinham sido tomadas de atitudes contra os seus pais. E ele estava muito machucado com a igreja. Ele já não confiava mais em pastor. Chegou aqui também com raiva de crente. Então magoado com a igreja e com raiva de crente. Chegou aqui questionando o assunto paternidade. Porque os pais dele lá no Japão me chamam de pai. Ele falou: cara, que paternidade é essa? A história de vida desse jovem, ele cresceu vendo o pai violentar a mãe. E se ele entrava na sala, na hora que o pai estava agredindo a mãe, ele era tirado da sala sendo chutado pelo pai. A relação dele com o pai nunca existiu, pelo contrário. A figura paterna, que é a primeira figura que nos aponta para Deus, para ele foi uma tragédia. Então ele chegou aqui revoltado com a história de paternidade. Crítico com relação à parte de ofertas. Falava de finanças para ele, ele se travava. Não sei se ele está me vendo agora, mas chegou pão duro. Sabe do cara, ó? Preso a uma cultura japonesa. Cara, eu me lembro no primeiro final de semana. Nós paramos tudo que nós íamos fazer para sair para passear com ele, Hélio. Mais ou menos o que você faz quando a gente vai lá pregar, sabe? Que você leva o Hélio para tratar você quando você vai lá, é demais. E eu peguei e tentei me imitar no Hélio, falei: vou tratar bem o Felipe. Preparei um lugar legal para a gente ir almoçar. Tem uma pista de corrida lá perto da minha cidade, de arrancada daqueles. Levei ele para ver, depois levamos ele à noite para comer numa costelaria. Tudo que a gente gosta, né, irmão? Daí chegou na costelaria, já era o final do dia. E eu pensei assim: cara, daqui a pouco ele vai me dar um abraço e falar assim: pô, obrigado por tudo, né? Quando estava dentro da costelaria, uma música ao vivo, já estava eu e minha esposa assim, ó, curtindo a música, comendo. De repente ele fala, a gente sai da costelaria e fala assim: e aí, Felipe, você está quieto, você gostou? Ele falou assim: horrível. Falei: como que é? Horrível. Não gostei da música alta, não gostei da carne, eu estou cansado, que horas a gente vai embora? Fiquei assim: ah, tá. Daí a mãe dele me chama, isso foi no sábado, no domingo pela manhã a mãe dele me chama e fala: o Felipe já está querendo vir embora. Primeiro final de semana. Eu falei: pode deixar ele comigo. Daí acordamos no outro dia de manhã, eu ia sair para fazer uma corridinha. Ele falou: preciso falar com você. Eu falei: também preciso falar com você, põe a roupa que eu vou correr. Mas como assim? Eu falei assim: você acha que eu vou parar a minha corrida para falar com você? Você vai correr comigo, eu vou falando no caminho. E ele já não gostou muito, mas veio vindo junto. Quando a gente saiu, abriu a porta de casa, estava chovendo. Ele falou assim: mas agora com a chuva, a gente vai na chuva. Ele já não gostou mais ainda. E daí ele falou assim: olha, eu não gostei porque a gente, como japonês, a gente planeja tudo. Eu quero saber o horário que eu vou fazer o almoço, o horário que nós vamos sair para isso, o horário. E ontem o nosso dia foi muito bagunçado. Daí eu falei assim: Felipe, deixa eu falar uma coisa para você. Você veio lá do Japão para minha casa. Nós não vamos ajustar a realidade da minha casa à tua cultura. Você vai ter que ajustar a tua cultura à minha casa. Não fui eu que fui ao Japão, é você que veio ao Brasil. Deixa eu te falar outra coisa, Felipe. Eu tenho viajado o mundo todo pregando o evangelho. E eu aprendi a me adaptar à realidade de cada lugar onde eu vou. Você precisa entender o que é ajustar a sua cultura à realidade local. E outra coisa, você não teve pai. As coisas não são do teu jeito, vão ser do meu jeito. Eu creio que Deus tem algo a fazer na sua vida, mas você vai aprender a obedecer. Eu amo você, eu vou cuidar de você e eu creio que Deus vai te transformar. Mas você se sujeita, tá combinado? Meu irmão, ali foi o primeiro confronto que nós tivemos em amor, mas houve uma correção e uma palavra.
A partir daí as coisas começaram a caminhar. Esse menino, ele tinha dificuldade de ser abraçado. Vem aqui, Rafael. Você vai me ajudar. A hora que eu for te abraçar, você força pro lado assim. Vocês já viram, né? Primeiro, a gente saía de manhã, ele falou, onde a gente vai? Eu falei, estamos indo para a academia, vamos junto? Vamos lá, Felipão. Eu vinha. Eu ia abraçar ele como eu abraço o meu filho. Eu nunca tinha visto um cara que nunca tinha sido, não é da cultura do japonês tocar. Mas é mais do que não é da cultura, ele nunca tinha sido abraçado por um homem. Ele já olhava para mim estranho. Daí, eu não só abraçava, como eu comecei a falar assim, ê, Felipão, hein? Eu apertava a bochecha dele. No começo ele ficou assim, depois ele ficava parado. No último dia da despedida, esse cara me abraçou, chora, cara. Obrigado. Em respeito e honra ao Azaf que chegou agora, eu vou contar para ele o comecinho dessa história. Estou falando de um jovem do Japão que ficou na minha casa, tá bom? Então eu vou resumir para vocês. Ele chegou em casa, vocês se lembram? Machucado com a igreja, com raiva de crente, questionando paternidade, crítico com relação às ofertas. E outra coisa interessante, ele tinha uma convicção dentro dele: eu não vou me casar. Casamento não é de Deus. Sabe por que você está rindo? É porque você sabe pouco da história do Felipe. A experiência que esse jovem viveu de casamento, ele falou assim, eu estou fora. Mas ele falava com muita convicção disso. Foram 4 meses, que quando ele chegou na primeira semana, ele me perguntou assim, que horas que a gente vai sentar para você começar meu discipulado? Eu falei, cara, eu não vou sentar para te discipular, não tenho tempo. O teu discipulado vai ser, vem e me segue. Como assim? Eu falei, o que eu fizer você vai fazer junto. Eu ia para a academia, ele ia na academia comigo. Eu ia trabalhar em reuniões de trabalho, eu levava ele junto. Eu ia ministrar nas igrejas, ele me ajudava com os livros, levava o material e ia junto. Nós estávamos celebrando um aniversário em família, o Felipe estava junto. Nós saímos como família para almoçar, eu ia levar meus filhos na escola, o Felipe ia junto. O discipulado dele foi conviver conosco por 4 meses. Irmãos, eu quero falar para vocês o que aconteceu com a vida do Felipe. No dia dos pais, ele passou na minha casa. Eu acordei pela manhã, meu filho, o Caio veio, me abraçou, me beijou, a Bruna veio, me deu um abraço. De repente saiu o Felipe do quarto, com esse iPad na mão. Meu iPad é um iPad pequenininho, estava meio quebrado, e ele virou para mim e falou assim, feliz dia dos pais, você é meu pai, e eu quero te dar o meu iPad, porque um filho não pode ficar com algo melhor que o do pai. E esse iPad que eu estou pregando é o iPad que o Felipe me deu. Esse jovem começou a entender e me falar, quando eu voltar ao Japão eu quero ajudar os meus pais com relação às finanças, à loja deles. A mãe dele ligava perguntando as coisas, ele falou assim, pode usar o dinheiro da minha conta? A mãe dele me ligava e falou, o que está acontecendo com o Felipe? Ele está tendo uma experiência com Cristo, não com a religião. O Felipe, para resumir uma história de 4 meses, 1 mês antes de ir, ele veio me falar a respeito de algo que nós vivemos na igreja, que é a corte. Nós entendemos que os padrões de relacionamento, a realidade do que é namoro, é uma cultura que nasceu nesse século. O namoro de beijo, de abraço, e hoje uma realidade ainda muito pior, que é o sexo, rolando solto dentro de igreja. Quantos namoradinhos estão dentro da igreja e o negócio está pegando fogo, né? Levanta a mão na hora da adoração, se arrepia, chora e sai daqui e vai para um motel.
Isso está acontecendo direto, sabe por quê? As pessoas não são mais discipuladas, são mais um no meio de uma multidão. E lá em Taubaté nós ensinamos aos jovens a corte. O que é a corte? É o processo de conhecimento do outro sem que o toque interfira na relação. Que você possa casar em santidade. E ele veio um mês antes de ir embora, me perguntou a respeito disso. Cara, Deus começou a ministrar a vida desse jovem. Ele começou a ser curado na compreensão de casamento. Eu comecei a explicar a ele o processo que me levou a estar casado hoje há 20 anos com a minha esposa. Nós tivemos 3 anos de namoro, casamos virgem. E temos um casamento maravilhoso. Aquele jovem foi embora para o Japão, fazendo corte com uma jovem da nossa igreja. Está com um casamento marcado para daqui a 1 ano. Sabe o que eu quero te dizer? Sabe o que eu quero te perguntar? Você, meu irmão, minha irmã, você pastor que está aqui. Se você cancelasse as classes de discipulado e resolvesse levar um jovem para dentro da tua casa para passar 1 mês, ele sairia melhor ou pior do que ele entrou? Se os jovens da nossa igreja frequentassem nossas casas, eles sairiam apaixonados por Jesus ou escandalizados com aquilo que vivemos? É disso que se trata o evangelho, não das palavras que saem do púlpito, mas da realidade que vivemos dentro de casa. Esses dias me falaram assim: apóstolo, você viu que tem uma pessoa que tem ministrado em algumas igrejas e tem falado sobre a igreja do futuro? Eu falei, não vi. Foi então, ele tem falado sobre qual vai ser a igreja de relevância do futuro. Eu falei, e qual vai ser a igreja? Então ele falou, apóstolo, que segundo as pesquisas, a igreja de relevância, o que apontam as pesquisas, que as pessoas cada vez mais gostam e buscam, as igrejas de relevância vão ser igrejas que têm um tempo muito maior de louvor do que a palavra. Vai dar bastante trabalho para o Horácio aqui do som, né? A tendência de mercado é que o Horácio enriqueça. A igreja, o Horácio é o técnico de áudio que está ajudando aqui o Rodrigo nesses dias. Mas, que por sinal nos deu uma palavra muito top hoje de manhã. Mas diz que segundo as pesquisas, a igreja do futuro é uma igreja que tem mais música do que palavra. A igreja do futuro é uma igreja que tem bastante atração para as crianças. A igreja do futuro, segundo as pesquisas, e o cara começou a desenhar para mim isso. E ele falou assim para mim: o que você acha, apóstolo? Eu falei, eu acho que o Senhor da igreja continua sendo o mesmo. Que a igreja não é um modelo feito para atender a expectativa de pessoas, mas para atender a expectativa do Senhor da igreja. Eu acho que quando o povo saiu do Egito, saiu com uma palavra: deixa o meu povo ir para me adorar. Mas esse povo não pôde adorar. Se o povo saiu para adorar, por que eles ficam caminhando no deserto por dias sem adorar? Porque enquanto o Senhor não chega a Moisés e dá um modelo de como ele queria ser adorado, não tinha adoração. Porque a adoração não nasce da nossa imaginação, daquilo que achamos que devemos fazer, mas vem um desenho do céu para a terra, para que façamos aquilo que Ele quer receber. Quando nós olhamos o desenho da arca, quando nós olhamos o desenho do tabernáculo, quando nós olhamos o desenho do templo, tudo foram desenhos, modelos que saíram do céu para a terra, que representavam a igreja. Mas hoje, se no antigo pacto todos os desenhos que representavam a igreja vinham do céu, por que nós achamos que no novo pacto a igreja pode se mover do jeito que acha que é interessante? Segundo as pesquisas, irmãos, a igreja é um organismo vivo que tem um Senhor. Não tem a minha igreja, não tem a sua igreja, tem a igreja de Cristo, da qual eu e você somos parte. Eu creio que esse modelo de igreja projetado por coachings está com os seus dias contados. Esse modelo de igreja será um fracasso.
Sabe por quê? Você tem tanta convicção disso, eu tenho. Porque eles estão tentando domesticar o homem exterior. Eles estão tentando disciplinar aquilo que Deus quer matar. Então, isso está com dias contados. Porque eu não tenho como disciplinar, eu não tenho como colocar uma camisa de força em Adão. Eu não tenho como manter sob controle uma natureza caída. Isso tem dias contados. A igreja continua sendo igreja quando leva o homem a experimentar da cruz de Cristo para poder conhecer então a sua vida. Se conhecemos a sua morte, podemos adentrar na sua ressurreição. Sem a morte do eu não há uma nova natureza sendo formada. E eu não estou falando de um aspecto teórico, eu estou falando de uma experiência vivida. Eu tenho 25 anos de evangelho. Desde o meu 2º ano de conversão eu já ministro a palavra. E eu nunca me desviei. Sabe, se tivesse um personagem da Bíblia que eu podia me comparar nessa minha trajetória até 5 anos atrás, é a trajetória do jovem rico. Aquele jovem que chega diante de Jesus com ousadia e fala: Jesus, eu quero te seguir. Ele falou: beleza, então obedece os mandamentos. E ele fala com uma ousadia: eu tenho obedecido todos. Uau, você falar que tem obedecido todos? Então beleza, cara, vai lá, vende tudo que você tem e me segue. Você acha que aqui Jesus estava tratando com aquele jovem a respeito de dinheiro? Ele estava tratando sobre o que nós estamos tratando nessa noite: visibilidade. Porque no antigo pacto, bênção estava relacionado à riqueza. O que eu tenho demonstra a favor de Deus sobre a minha vida. O tamanho da minha igreja, minhas posses, tudo isso gera uma reputação diante do povo. E Jesus estava falando: nós estamos entrando numa outra realidade da história, numa outra janela profética chamada nova aliança ou novo pacto. No novo pacto, diferente do antigo pacto, que tudo acontecia de maneira visível, agora nós vamos viver uma realidade invisível, interior. Não importa o que acontece fora, mas o que está acontecendo dentro. Essa é a realidade da nova aliança. Então eu quero te dizer uma coisa: rompe com toda a reputação daquilo que as pessoas falam pelo que você tem, para que elas te conheçam por quem você é. E daí ele falou assim: cara, daí pegou. E essa história do jovem rico também pegou para o meu lado. 20 anos caminhando com o Senhor. Eu sou engenheiro civil. Eu tenho pós-graduação, tenho MBA em gestão empresarial. Eu tenho especialização em negociações internacionais. Eu fiz duas faculdades de teologia. Tinha muito conhecimento humano e um coração sincero. Mas muitas vezes na minha vida eu defendi e preservei e me tornei legalista por causa de uma reputação intacta. Eu creio que tinha pouca misericórdia quando eu olhava a vida de uma pessoa torta. Eu falei: cara, o evangelho não é isso. Você tem que pagar suas contas em dia. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Até que no momento que essa crise entra no país, os fundos de investimento que aportavam seus recursos na nossa empresa quebram. E não deu alguns meses para que a nossa empresa quebrasse junto. O que nós construímos e começou com meu pai por 37 anos, se perdeu em 3 meses. Eu fui um cara que a vida inteira ofertei, dizimei apartamento. Lançava empreendimento, nós separávamos. Nunca tive problema com recurso. E me vi em situações onde eu precisava de gasolina para ir da minha casa para a igreja. Em semanas que eu pensei assim: como nós vamos comer hoje? E vinha alguém com uma cesta básica. Você sabe o que é isso? Você sabe que nesse momento eu comecei a perceber o quanto distante eu estava de uma dependência real de Deus. Porque o dinheiro te dá autonomia para decidir. Até que você começa a ter que orar para acontecer tudo. Só que naquele momento, sem compreender direito os fatos, eu falava assim: Senhor, me mostra a brecha. Qual que é o demônio para eu guerrear com ele? É quase que o Senhor me falou assim: o demônio se chama eu sou. Eu falei: como assim? Tua guerra não é com demônios. Não tem brecha na tua vida. Sou eu que estou te tocando. Daí eu fiquei mais assustado, né? Falei: que amigo é esse, né? Falei: Senhor, mas por que isso? E o Senhor falou: porque eu te amo.
Esse é o maior presente que eu posso te dar pela tua sinceridade. Te libertar de você mesmo. Irmãos, eu vou te falar aquilo que aparentemente foi a minha maior dor. Eu reconheço e imputo como o maior presente de Deus na minha vida. Nesse período, eu me lembro o dia que eu estava numa conferência como essa. E de repente tudo escureceu, eu caí no chão. Uma situação que para mim durou minutos, quem estava do meu lado falou que durou horas. Eu sentia como se tivesse terra sendo jogada em cima de mim. E o Senhor me falou assim, começa um processo de morte na tua vida. E nesse processo de morte, eu vi naquela manhã, numa conferência, uma janela se abrir na minha frente. E essa janela tinha um formato de cruz. E o Senhor falou para mim, começa a escrever tudo que eu te ensinar nesse período. E foi então que eu escrevi esse livro que se chama Cristo de Dentro para Fora. Os fundamentos que levam um homem ao processo de morte do eu. Quando eu terminei de escrever esse livro, depois de 1 ano escrevendo, o Senhor falou para mim assim, a história não acabou. Eu falei, como assim, Senhor? Ele falou assim, em mim a morte não é o fim, é o começo. E eu escrevi então esse livro que eu lancei faz 1 mês. Eu vou ler para vocês a contracapa que foi a voz que eu ouvi do Senhor, quando eu terminei o primeiro. Quando eu terminei de escrever o primeiro livro, eu ouvi o Senhor me dizer, bom trabalho. Você compartilhou daquilo que te ensinei, o processo de morte e desconstrução. Mas em mim a morte não é o fim, é só o começo de uma nova vida. Prossiga. Vamos falar da vida que venceu a morte que hoje habita em você. Neste livro vamos abordar aspectos práticos que abrangem essa nova vida. E viver essa aventura emocionante que é o poder da ressurreição. E descobrir que existe vida após a morte. Esse livro, o primeiro é Cristo de Dentro para Fora, esse aqui é Cristo de Dentro para Fora, o poder da ressurreição. Os 2 livros tratam da centralidade de Cristo na vida do homem. Tratam do que eu estou falando nessa noite. Do que me sustentou e vem me sustentando há 5 anos. Eu posso te dizer que hoje eu conheço algo que é raro. A paz que excede o entendimento. A paz não é fruto de uma realidade de estabilidade externa, mas uma estabilidade interna, ainda que por fora exista um caos. Estou falando de algo extremamente importante nos dias que nós vivemos. Eu nunca cuidei de tanto pastor em depressão como nós vivemos hoje. Me assustou mais recentemente o que aconteceu 2 meses atrás num pastor dos Estados Unidos que se suicidou. Por que me assustou esse caso? Porque ele é exatamente o relato do que eu estou falando nesse livro. Tem um capítulo desse livro que eu faço a seguinte pergunta: pode um cristão entrar em depressão? Pode? É uma pergunta. Pode entrar em depressão? Leia o livro, você vai saber se pode ou não pode. Mas o caso desse pastor eu achei muito interessante. Pastor de uma igreja que nós entendemos, dentro do nosso conceito de sucesso, relevante nos Estados Unidos. Uma igreja grande, com muitos membros, uma família linda. Você olha, parece família de capa de revista, uma esposa linda, crianças lindas. E o que me assustou foi que a esposa posta depois nas suas redes sociais, no mesmo dia do seu suicídio, e fala o seguinte: eu não entendo o que aconteceu, nós não tínhamos problemas. E aí eu te falo, o que te destrói não é a realidade exterior, é a realidade interior. Para essa mulher não haviam problemas externos, mas esse homem tinha um problema interior tão profundo que não podia ser aplacado ou ser apaziguado por um sucesso externo. Então não existe sucesso exterior que possa melhorar uma realidade mal resolvida dentro de você. O Evangelho é um lugar onde Cristo é formado em nós, não tem a ver com a solução de uma realidade externa, isso é só a consequência. Mas é por isso que a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 6, busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas são acrescentadas. Mas nós invertemos esse texto, nós atraímos as pessoas pelos acréscimos, que é citado em Mateus 6, e não voltamos à prioridade do reino, que é a centralidade de Cristo. E daí fica um vácuo.
Daí a gente transforma a religião evangélica no mesmo patamar de um centro de macumba. Resolve os teus problemas, vem tomar o seu passe, a sua bênção, mas não te leva a um processo de transformação por dentro. Se você cantar, pular, saltar, ouvir uma boa música, você acha que você se tornou crente. Olha para quem está do teu lado e fala assim: nós precisamos de uma reforma. A igreja e a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ela conforta o aflito, ela aflige o confortado. Se nessa noite você está aflito, eu quero te dizer, existe conforto para a tua vida em Cristo. Ele produz algo dentro de você. Eu não sei te explicar o que acontece dentro de nós, mas nós somos libertos do medo. Eu aprendi a ser completamente cuidado, suprido por Ele. A minha plenitude está no Senhor, não há medo. A plenitude de vida acontece de dentro para fora. Então Ele conforta o aflito, mas ao mesmo tempo é uma palavra que aflige quem está confortado. Porque eu sei que ela está sacudindo muitos de nós que temos uma visão de igreja incorreta. Esse é o poder da palavra. E um dos instrumentos que pode nos ajudar a avaliar essa realidade são os nossos desejos. Quando nós olhamos para os nossos desejos, quando nós olhamos por aquilo que nós almejamos, para os nossos achismos, eles apontam muito da realidade do que está acontecendo dentro de nós. Pense numa fração de segundos. Se o teu Deus fosse o gênio da lâmpada mágica e te desse 3 pedidos nessa noite para fazer, quais seriam os seus 3 desejos? Será que estão ligados a soluções de problemas pessoais? Será que estão ligados a suprimento de finanças? Será que estão ligados a sonhos a serem realizados? Pense. Porque os teus desejos apontam muito da realidade de quem você é. Aquilo que te alimenta por dentro de sonho é o que determina como você caminha. E os desejos, eles estão muito ligados a uma palavrinha mais complexa que se chama concupiscência. Porque assim como os desejos nascem muitas vezes da alma, a concupiscência também é a manifestação desse desejo da alma, que acontece na carne. E eles estão muito ligados a uma fragilidade, porque eles são insaciáveis. Quantos de vocês já viram uma palavra em Provérbios que fala de uma sanguessuga que tem um nominho? Se chama Dá. Essa sanguessuga é uma analogia interessante que o escritor de Provérbios faz para relatar a realidade do que é a alma do ser humano. Porque o homem é constituído, segundo Paulo, de homem exterior e homem interior, todos nós. O homem chamado de homem interior por Paulo é a fusão do espírito do homem com o espírito de Cristo que veio habitar. Se tornaram um. Isso é se tornar um com Deus. O espírito de Deus mesclado com o nosso espírito. Essa é a realidade que aquele que nasceu de novo porta dentro de si. Algo poderoso. Por isso nós temos a mente de Cristo. Por isso que nós não buscamos fora aquilo que nós já carregamos por dentro. Por isso que quando nós falamos, nossas palavras têm peso profético. Porque Ele habita em nós. Ele está mesclado ao nosso espírito. Mas ao mesmo tempo temos uma realidade do homem exterior, que é o nosso corpo físico e a nossa alma, onde reside as emoções. Toda essa tricotomia, ela aconteceu desde a criação do homem, mas nunca foi separado. O homem sempre foi um ser integral, orgânico. Ele não era partido, mas tudo muito bem alinhado. A alma sempre se apoiou no espírito. Sempre. Só que quando esse espírito cai, a alma fica manca. Fala: onde eu vou apoiar? Onde? Vou apoiar na carne. Vou me apoiar na carne. Só que a alma tem uma natureza que é da alma. Porque a natureza da alma era beber da onde ela está apoiada. A alma precisava beber do espírito. O espírito saiu de cena. Onde que a alma vai beber? Na carne. Ela está apoiada na carne. Você já viu uma mulher que quando se sente emocionalmente vulnerável, ela dá sexo em troca de amor? O que é isso? É tentar saciar a alma com a carne.
Daí ela dá o sexo em troca de amor e perde o amor. O vazio fica maior ainda. Por isso que a Bíblia relata a alma como uma espécie de sanguessuga. Dá, eu quero. Se você tem a sua vida governada por uma alma que está inclinada pela carne, ela vai sempre ser insaciável. Você nunca se sente satisfeito. Você nunca se sente pleno. É por isso que as estatísticas de suicídio acontecem mais em países de primeiro mundo do que países em desenvolvimento como o nosso. Porque quando você chega num estágio de sucesso, um país como o Japão, por exemplo, de uma renda per capita altíssima, você chega, tem dinheiro, tem saúde de qualidade, tem educação de qualidade e continua vazio por dentro. O que você pensa? Não tem esperança. E a alma continua pedindo. O que você faz? Se mata, cara. Está acontecendo hoje, cara. Os jovens do Japão tiram suas vidas com uma qualidade de vida muito maior que a nossa. Porque o que leva uma pessoa em depressão não é falta de alegria, é falta de esperança. Agora o espírito tem uma característica oposta da alma. A alma me dá. O espírito, ele tem a característica da natureza de Deus, que é se derramar. É como se a alma fosse um copo vazio e o espírito fosse um copo cheio. A alma fala, me enche, me enche. O espírito fala, eu quero derramar, eu quero derramar. Quando você alinha o espírito com a alma, fica tudo perfeito. A alma não depende mais da carne para se saciar. Por isso que eu entendi a plenitude de Deus em minha vida quando Ele me levou a um processo de morte no meu eu. O processo de morte do eu nada mais é que um alinhamento onde o espírito passa a te governar por completo. E você passa a beber e comer do espírito. É por isso que a Bíblia fala que é melhor coisa dar do que receber. Por quê? Porque quem anda do espírito tem como natureza dar. Você se alimenta derramando. Cada vez que eu estou ministrando a você, eu estou sendo cheio. É aquele processo da viúva com a vasilha de azeite. Ó, enquanto você está derramando, sempre não vai faltar. Você já viu pastores que estão aqui, quando você fala assim, cara, eu não tenho mais nada para dar. Estou naquele dia que eu estou seco, estou mal. De repente Deus manda alguém na tua frente para você ministrar uma palavra. Você começa a falar, de repente aquela vida volta a fluir. Quando você vê, você já está que nem um leão. Porque à medida que você dá, você vai sendo cheio. Característica do Espírito é dar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Se eu te falar que para você viver essa realidade é necessário que você experimente a cruz, você estaria disposto a isso? Porque assim como Daniel, como Sadraque, como Mesaque e Abdinego, eles tomaram uma decisão no seu interior. O Evangelho tem muito de uma decisão pessoal. Você pode estar me ouvindo nessa noite, sabendo a realidade do que você vive por dentro. Você precisa de uma decisão, de um posicionamento. O que você quer para a realidade da tua vida? Quantos entendem isso? Nós não podemos ser seduzidos mais pelas coisas externas, porque elas não nos saciam. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala assim, nós não nos movemos pelas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas pelas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Nós somos um povo governado por uma realidade invisível. E todas as vezes que nós invertemos isso, nós entramos em uma situação de problema. Eu quero perguntar a você, quantos estão dispostos a abrir mão de visibilidade, de reconhecimento, para experimentar a realidade de Cristo sendo formado em você? No primeiro livro eu descrevo exatamente o que é isso. O que é o processo do Getsêmani, da cruz, do sepultamento. E no último livro eu falo mais da ressurreição. O Getsêmani é um lugar que Deus te leva para você falar assim, Senhor, eu abro mão da minha vontade. Eu entendi que o Evangelho não se trata de mim, seja feita a tua vontade. Daí você dá um passo adiante, você vai para um lugar chamado cruz, aonde o teu homem exterior é rasgado, para que a realidade interior possa vir à existência. E daí vem o sepultamento. Sabe o que significa a palavra sepultar? Sepultar significa apartado da vista, ser separado da visão. Porque quando Deus olha para a face da terra, Ele não vê indiano, japonês, Ele não vê uma série de tribos, como o Djalma falou. Deus olha para a terra e vê dois homens caminhando pela terra.
Adão e Cristo. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos em Adão. O Evangelho se trata de Cristo ser formado em nós. E nós nos tornamos parte uns dos outros. Nós morremos para o eu e ressuscitamos para o nós. É exatamente o que nós estamos falando aqui do remir. Eu saio de uma realidade individual e egoísta e nasço para uma natureza que tem na sua essência uma vida coletiva. Eu penso no meu próximo, eu penso no meu irmão, eu entendo o que é reino de Deus porque eu nasci de novo. E o meu prazer dá em dar e não em receber. Nessa noite o Senhor quer nos levar a esse lugar. Nessa noite o Senhor quer nos levar a esse lugar de rompimento com eu. Sabe por quê? Porque o maior obstáculo, a maior oposição a essa plenitude de vida não é o inferno. O inferno foi vencido na cruz. Não é o diabo. Não são as seduções desse mundo. Ele se chama eu. O maior inimigo de você é você mesmo. Porque nós abraçamos essa realidade egoísta e não abrimos mão. Então nessa noite, eu quero te convidar a entregar aquilo que você está retendo. João entendeu isso e com isso eu quero concluir. Quando Jesus chegou aos seus discípulos e ensinou a palavra no Espírito, porque as palavras de Jesus eram Espírito e vida. Ele falou algo espiritual que os discípulos não pegaram. Você está disposto a encontrar vida? Então tenha disposição para abrir mão dela. Se você abrir mão da sua vida, você vai encontrar vida. Agora, se você tentar preservar a sua vida, se você tentar preservar o que eu quero matar, daí você vai perder. Entenderam, galera? Eu disse, beleza, beleza. Alguns aqui falaram também, entendi e tal. Beleza. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, vai chegar a tua hora. Daí todo mundo, beleza, tal, entendi. Vamos lá, mestre, a multidão nos espera. E daí, o culto está pegando. Hoje o telão que a gente arrumou para o culto é maior, Jesus. Vai ter fumaça no culto. E já entendemos, bora. Bora que a fila anda. Queremos orar pelos endemoniados, pelos enfermos. Tem um microfone sem fio top no culto hoje, Jesus. Olha, eu já mandei um WhatsApp lá para o cara preparar, para quando você entrar lá, ninguém te incomodar, Jesus. Está chegando. Tá bom, vocês entenderam mesmo? Não entendemos. Daí chegou lá num culto, escuro, não tinha luz, meia dúzia de gato pingado. Eles já falaram, o negócio não está bom hoje. E de repente chegam uns policiais. Eu acho que os discípulos olharam um para o outro e falaram, vocês convidaram esses caras aí para o culto? Não, não convidamos. Pedro já arranca a espada. Jesus falou, cara, não é nada disso. Agora é chegada a minha hora, eu vou me entregar. Cara, vocês não imaginam. Eu imagino porque eu aprendi algo com o Djalma. Nós possuímos algo que se chama imaginação santificada. Então dentro dessa imaginação santificada, eu imagino a cara dos discípulos. Tinha neguinho disputando, hein, Rodrigo? A direita e a esquerda. E daí os caras já estavam, o Judas já pensando em ser o tesoureiro, o ministro da fazenda do reino. E todo mundo já falou assim, cara, vai chegar a hora, ele vai tomar isso e nós vamos estar bem na fita. De repente, quando os caras olham ele se entregando, falou, só que não. Perdemos. Daí, segundo pensamento, cara, se ele está sendo levado à cruz e a gente está com ele, eu vou ter que vazar. Hashtag partiu. Para onde? Não sei, tem que vazar daqui. E todo mundo, eles tinham acabado de falar que entenderam a palavra, que não adiantava querer preservar a vida, que é perder. Mas todos tentaram o quê? Preservar suas vidas. Tinha um jovem meio doido, alguns acham que estava meio esquecido da cabeça e tal, mas não estava não, ele era consciente, ele entendeu bem. Alguns historiadores falam que tinha em torno de 16 anos. Esse cara se chamava João. Esse João falou assim, cara, eu entendi. Eu deitei minha cabeça no peito dele. Eu me apaixonei por ele. Chegou a hora. Daquilo que eu vivi por fora, daquilo que aconteceu aqui dentro, se tornar uma realidade. Eu falei para ele, e se ele vai para a cruz e eu corro o risco de perder minha vida,
E ele falou que quem tivesse disposição para perder ia encontrar, eu vou. E eu creio que João foi com essa consciência à cruz. E quando você olha para a cruz, não tinha um discípulo. Você quer ministério mais fracassado que o de Jesus? 3 anos discipulando de perto, caminhando junto. Não sobrou um. Perdão, sobrou um. João estava lá. E João está lá. Agora, se você lê os livros de autores de história da Bíblia, Joséfo, por exemplo, ele relata exatamente a morte de cada um dos discípulos. Todos que tentaram preservar sua vida tiveram mortes violentas, literalmente. Pedro, Tiago, gente crucificada, de cabeça para baixo, espada rolando na cabeça, queimado em óleo quente. Agora teve um cara que arriscou sua vida e morreu de velhice, mas mais do que morrer de velhice numa ilha, teve uma revelação de algo tão poderoso, de um livro que se chama Apocalipse, que começa no capítulo 1, com um tema escrito Revelação de Cristo. Só que não é a nossa teologia, porque a teologia do homem é o homem tentando explicar Deus. A teologia de Deus é Deus se revelando ao homem. João não foi estudar em seminário, ele escreveu o que ele viu, o que Deus revelou a ele. Sabe por quê? E por que ele chegou nisso? Porque ele não tentou preservar a sua vida. O evangelho não se trata de preservar a nossa vida, nem de que nós tenhamos visibilidade, mas que ele se torne tudo em todos. Eu te pergunto, esse evangelho você quer? Se você quer, se coloque de pé nessa noite. Rafael. Nós queremos orar nessa hora. Não permita que essa atmosfera de quebrantamento se vá. Eu creio que o Senhor tem algo muito específico para essa noite nesse lugar. Eu sei que o Senhor quer, com ousadia que eu falo isso, mas o Senhor quer mudar a história de algumas pessoas, um antes e um depois dessa noite. A realidade do que você entendia do Evangelho até hoje. Você, pastor, a realidade do que você entendia como conduzir o ministério até hoje. Depende de algo, da nossa renúncia. Renunciar a nós mesmos. Deus é especialista em romper os nossos achismos. Deus é especialista em vir por caminhos que nós não imaginávamos. Deus é especialista em nos surpreender nos dias de caos. Ele é especialista em transformar a morte em vida. Ele é especialista em transformar a tua história e abrir os teus olhos para ver o que até hoje você não conseguiu ver. Não é o teu tempo de igreja, não é o teu conhecimento bíblico. A palavra de Deus diz em Coríntios que Ele nos tornou ministros competentes de um novo pacto. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Não existe palavra sem vida, são só palavras. Mas nessa noite o Senhor quer levar você a experimentar a ressurreição e vida. Se você entendeu, se essa palavra penetrou teu espírito, se você tem disposição a viver isso, eu queria te convidar a sair do seu lugar e dobrar o teu joelho aqui à frente. Nós vamos orar nessa noite. Aleluia. Eu me rendo, eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser,
sacia meu ser. Oh, abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, oh, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, oh, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Se eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Seu meu prazer, fui criado pra isso. Me aproximo, me aproximo. Se eu me rendo, se eu me entrego, oh, sim, vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. O apóstolo Paulo, depois de experimentar isso que nós estamos falando nessa noite, certa vez ele disse: em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Eu quero dizer que o teu processo de morte vai produzir vida para centenas de pessoas que estão ao seu redor. Quando Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele não estava falando uma força de expressão, ele estava falando a realidade do que é o reino de Deus. Que Cristo seja formado em nós até que nos consuma por completo. Eu quero te dizer algo nessa noite: os processos que você está vivendo, eles têm como fim produzir a vida de Cristo em você. Não interrompa os processos. Não peça para Deus te tirar do meio dos processos. Permita que o Senhor seja formado em ti. Receba a vida de Cristo no teu espírito. Há uma presença gloriosa do Senhor neste lugar, nessa noite. Eu queria te convidar a colocar sua mão no seu coração nessa hora. Sopra em meu viver,
faz teu querer. Coloca a tua mão no teu coração. Faz teu querer. Ore assim comigo. Ore assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu compreendi o que muitas vezes me foi ensinado de forma errada. O Evangelho não se trata de uma melhora de vida, mas da morte do meu eu, para que Cristo seja formado em mim. Me liberta de mim mesmo, me liberta do meu egoísmo, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa entender as verdades do reino de Deus. E assim como o apóstolo Paulo, ainda que opere morte em mim, através de mim vai fluir vida. Nessa noite eu me torno um agente de transformação, para manifestar ressurreição e vida por onde eu passar, em nome de Jesus. Agora deixa eu orar por você. Senhor, eu quero profetizar vida sobre cada pessoa neste lugar. Pai amado, cada situação insolúvel, cada situação que parece não ter jeito, Pai amado, pessoas que se sentem incoerentes com o Evangelho que vivem, eu declaro que hoje uma mudança acontece de dentro para fora, e que a transformação de dentro de você produzirá resultados efetivos fora de você. Quero abençoar a tua casa, quero abençoar teus negócios, tua família, e declarar que hoje se inicia um processo de uma nova estação em tua vida. Recebe vida, a vida que venceu a morte, venha sobre você agora, em nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Amém, amém, aplauda o Senhor. Faz teu querer. Vento de poder sobre meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Aleluia, glória a Deus. Você foi abençoado, meu irmão? Amém? Até a gente que chegou no final aqui, né? Fomos abençoados. Pode sentar um pouquinho. O voo do Azaf, não é que atrasou, não pousou, né, em Londrina. Ia descer em Londrina, não pousou em Londrina, foi para Presidente Prudente, bagunçou um pouco a minha agenda, a agenda dele, mas pouquinho que a gente ouve do Cris, a gente sempre é abençoado, né? Glória a Deus. Eu tenho certeza que você foi profundamente abençoado nessa noite, e amanhã continua, amém? Então amanhã às 9 horas, nós vamos estar aqui novamente, juntos, para nós aprendermos mais, sermos impactados pela palavra de Deus. E você que é pastor e se inscreveu para o café, né? Você pode vir uma hora mais cedo, às 8 horas, nós temos aqui o café dos pastores, e às 9 a gente começa o culto com todo mundo, tá bom? Então, essa é a nossa agenda para as 9, vai pegar nossa manhã toda, né? Aqui neste local. Depois, à noite, daí lá na igreja, lá na Avenida Rotary, né, lá no Templo da Rotary, e nós vamos celebrar então nosso aniversário de 33 anos. Vocês estão todos convidados, né? Vai ser uma alegria tê-los lá conosco, mas daí já é outro local, tá bom? Não vem para cá de noite, senão você vai errar o endereço, tá? A noite é lá, de manhã é aqui, a noite é lá, tá bom, queridos? Lá fora tem a livraria, tem o material do Cristo tá lá, né? Tem outros livros que você pode adquirir, estão ali fora, né? Vai ser uma bênção na sua vida, né? Poder absorver ainda mais isso que você aprendeu nessa noite, amém? Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado e vai na paz
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.